Como um homem ungido por Deus pôde perder o que tinha de mais precioso? Ele começou gigante em estatura e em promessa. Recebeu sinais claros de aprovação divina, foi colocado sobre uma nação sedenta por liderança. E pouco a pouco, escorregou até perder favor, paz e trono. A trajetória de Saul é uma das histórias mais pungentes da Bíblia. Um rei que teve tudo e, no fim, pareceu ficar sem nada. Hoje vamos percorrer essa estrada. As escolhas, as pressas, as racionalizações, para que você veja, com clareza e compaixão, como o poder sem humildade pode corroer até o coração mais promissor. Saul surge nas páginas de 1 Samuel como o homem escolhido para um momento crítico. Israel caminhava entre desgostos. Havia o vazio de autoridade central, as tribos oscilavam, a liderança tribal dava sinais de cansaço, e os inimigos, especialmente os filisteus, pressionavam nas fronteiras. Neste cenário, o povo pede um rei como as nações. É uma mistura de desejo legítimo por unidade e de insegurança diante das ameaças externas. Deus ouve. E por meio do profeta Samuel aponta Saul, filho de Quis de Benjamim. Deus não age como um tirano caprichoso. Escolhe dentro da história, com propósitos que se entrelaçam com a liberdade humana e com a responsabilidade moral. A figura de Saul impressiona desde o início. Ele é descrito como alto, forte, uma presença física que impõe respeito. Alguém que, na cultura próxima oriental, projeta autoridade apenas por estar em pé. Mas sua escolha não se resume à aparência. Há sinais. O encontro com Samuel tem pequenas vindas do divino, sinais que confirmam a vocação. Ele parte numa missão prática de família, procurar jumentos perdidos, e volta transformado, ungido e apresentado ao povo como seu primeiro rei. Imagine a cena. A surpresa do povo, a esperança que se acende, o sentimento de, por fim, alguém que nos conduza. Saul recebe a coroa com o peso histórico de uma nação inteira depositando expectativas sobre seus ombros. Aqui começa o fio que vai costurar, teve tudo. Poder, honra, aprovação pública, apoio dos líderes e a unção do Senhor. Mas por baixo desse manto mora outro elemento que a narrativa bíblica nos convida a olhar de perto. O coração humano, com suas inclinações naturais para o orgulho, para a pressa, para a autopreservação. A trajetória de Saul nos lembra que uma unção não é um cheque em branco. É uma delegação que exige resposta fiel, dia após dia. O primeiro grande teste público de Saul surge em Jabes-Gileade. Os habitantes daquela cidade foram humilhados pelos amonitas. Suas portas e feridas clamavam por socorro. Saul, jovem rei, organiza um exército, reúne tribos e parte com urgência para libertá-los. A vitória vem de modo decisivo. Essa ação revela algo crucial. Saul sabe exercer poder militar e sabe responder a um chamado de justiça. Ele se revela capaz e sua popularidade dispara. O povo o aclama. Sua autoridade se consolida frente a uma necessidade real. Vemos então o rei em seu auge prático, o homem que restaurou honra a um povo oprimido. Ter tudo também passa por cumprir o papel para o qual foi ungido. Mas a narrativa nos empurra, sem pressa, a reparar nas decisões menores que seguem. Depois de libertar Jabes-Gileade, Saul organiza tropas e se prepara para enfrentar uma ameaça maior. Os filisteus se reagrupam e o povo treme. Samuel havia convocado o povo a Gilgal para confirmar o reinado e realizar sacrifícios, ritos que naqueles dias conectavam a nação com a liderança espiritual. A espera por Samuel era esperada. O povo e Saul deveriam obedecer à orientação profética. Porém, o tempo é um inimigo silencioso da fé. As horas passam. O povo começa a fugir. O medo cresce. E Saul, num gesto que mistura impaciência e insegurança, decide agir. Ele oferece sacrifício, um ato sacerdotal que, na ordem estabelecida, competia ao profeta Samuel. Esse episódio em Gilgal marca a primeira fissura clara entre aparência religiosa e obediência integral. Saul não só age fora do posto divino,
como também o faz por pressa e por temor da opinião pública. Samuel chega logo depois e repreende o rei. O que conta para Deus não é só o gesto visível do sacrifício, mas a submissão às ordens. As palavras de Samuel ecoam como uma advertência atemporal. Obedecer é melhor que sacrificar. Não é que Saul tenha feito algo exteriormente errado apenas. É que ele revelou onde se colocava a confiança do seu coração, na sua própria ação, no controle imediato das circunstâncias, e não na espera humilde pela orientação de Deus. Pense comigo, quantas vezes nós misturamos religiosidade com intimidade com Deus? Quantas vezes substituímos a obediência pela pressa de fazer algo, como se o movimento fosse por si só sinal de fé? A história de Saul não é apenas sobre um rei antigo. É um espelho para líderes, para pais, para aqueles que exercem autoridade. O lugar da obediência cotidiana é decisivo. Um gesto impaciente pode parecer pequeno, mas abre caminho para consequências maiores. O próximo episódio eleva o tom da tragédia. Deus, através de Samuel, dá a Saul uma missão clara e ostensiva: atacar os amalequitas, destruir tudo, homens, animais, reis, e não poupar nada do despojo, como juízo sobre aquela nação. Era uma ordem severa, e sua finalidade, segundo o texto bíblico, era a execução de um juízo divino contra um povo, cuja lembrança denotava resistência ao povo de Deus em tempos passados. Saul parte para obedecer, derrota os amalequitas e traz cativos e despojos. Mas, em vez de cumprir a ordem até o fim, ele preserva o melhor do gado e traz Agag, o rei amalequita, em triunfo. A justificativa que Saul apresenta é humana, compreensível numa fala de reputação. Poupou os melhores animais para oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Chamem isso de boa intenção, se quiserem. Chamem de racionalização estratégica. Ainda assim, a narrativa deixa claro que Saul escolhe a misericórdia seletiva mesclada a cálculo político. Seu gesto revela o perigo das boas intenções, usadas para mascarar desobediência. Quando a obediência é negociada com justificativas piedosas, o caminho para a queda se alarga. Samuel vem ao encontro de Saul, e a confrontação é dolorosa. Samuel expõe o caso com simplicidade e firmeza. Por que desobedeceste? A resposta do rei mistura culpa e autojustificação. Poupei o melhor para sacrificar. Samuel lhe dá uma resposta que se tornou uma sentença teológica. A obediência é melhor que o sacrifício. E, num momento que marca a virada definitiva, Samuel anuncia que o Senhor rejeitou Saul como rei. Não é apenas um desapreço. A linguagem usada é a de que o reinado seria rasgado e transferido a outro. É uma palavra dura que revela a seriedade da desobediência. Mas atenção, o texto também nos mostra nuances. Saul reage, acusa, procura justificativas. Ele não é apresentado como um vilão sem complexidade. Há traços de remorso, há tentativas de reparar, e há, ao mesmo tempo, uma seiva de orgulho que ainda o afasta do reconhecimento pleno do erro. Neste ponto, o fio teve tudo e perdeu tudo, cruza a história de maneira dolorosa. Saul teve a unção, teve a confirmação social, teve vitórias militares, mas, ao introduzir racionalizações e substituir obediência por ofertas, abriu mão de algo que não se recupera por gestos religiosos exteriores. A rejeição, declarada por Samuel, não é uma punição caprichosa. É a consequência de escolhas que corroem a relação entre o líder e o seu senhor. Aqui vale uma pausa para olhar o que isso significa para nós. A queda de Saul começa com atos que, isolados, poderiam passar despercebidos. A pressa, a substituição da autoridade profética pela urgência do momento, a justificativa que mistura devoção com autopromoção. Em qual área da sua vida você tem racionalizado pequenas desobediências? Onde você tem dito, vou fazer do meu jeito, mas é para Deus? A história não condena intenções tão claramente bem intencionadas.
Ela sinaliza que a fidelidade exige mais do que intenção. Exige submissão aos caminhos e tempos de Deus, ainda quando isso provoque desconforto público, perda momentânea de prestígio ou espera. Samuel não apenas pronuncia a rejeição. Ele também realiza um gesto simbólico que sela a decisão. Ele chora por Saul, como alguém que vê ruir o que poderia ter sido. Esse lamento de Samuel é uma janela para a gravidade do pecado do rei. Não é apenas a perda de autoridade, é a perda de um futuro que poderia ter abençoado Israel de maneira diferente. A imagem nos leva a reconhecer que líderes que se afastam do caminho do Senhor arrastam consigo comunidades inteiras. Saul ainda tenta recuperar-se. Quando confrontado, manda buscar Agag para executar o veredito final, como se a sua obediência pudesse ser restaurada por um ato tardio. Mas Samuel, trazendo consigo a palavra direta de Deus, quebra esse gesto com uma sentença que choca e que ilumina. As consequências do pecado não se apagam por meros gestos de aparência. O reino estaria saindo de Saul. A linguagem é simbólica e real. Trata-se de um recolhimento de favor, de uma mudança de direção na trama histórica que envolve Israel. É importante sublinhar: ao fazer essa leitura, não estamos transformando Saul numa figura unicamente maligna. A narrativa bíblica nos mostra um homem com qualidades reais: coragem, presença, capacidade militar e liderança, mas que falha na dimensão central, a fidelidade cotidiana ao Senhor. Essa combinação nos deixa com um sentimento agridoce: admiração pelas realizações e tristeza pela derrocada. O que pesa é perceber que o caminho da ruína foi pavimentado por decisões que ele mesmo poderia ter revertido, se a humildade tivesse prevalecido. A consequência imediata não é apenas espiritual. Ela abre espaço para uma nova figura na história: Davi. Quando Samuel é informado de que o Senhor rejeitou Saul, ele chora, e a narrativa se move para o anúncio de um novo rei. Alguém segundo o coração de Deus. Ainda não entraremos, por ora, no entrelaçar de Saul e Davi, mas é necessário observar que o anúncio do novo rei não é um prazer para Samuel, nem um capricho e sequer uma vingança. É a reação divina a escolhas humanas que colocaram em risco o bem maior do povo. Aqui, novamente, precisamos evitar interpretações simplistas. A transferência do reino é juridicamente e teologicamente fundamentada nas ações de Saul, não numa vontade arbitrária de Deus. Refletir sobre tudo isso nos leva a perguntar: o que jaz por trás das escolhas de Saul? Orgulho? Medo? Um desejo por segurança política que se sobrepõe à confiança em Deus? A Bíblia aponta para uma combinação: insegurança que gera pressa, falta de submissão à autoridade profética e a tendência humana de justificar atos com finalidades aparentemente santas. A obediência, portanto, aparece como o eixo que sustenta a liderança piedosa. Sem ela, todo o resto, poder, honra, sacrifício, perde o sentido, porque se torna um instrumento de autopromoção. E a dor de Saul não termina com a perda do favor. Ela abre espaço para um processo interior que a narrativa descreve: um afastamento progressivo do Espírito do Senhor e a entrada de um espírito atormentador que o aflige. Esse detalhe, a presença de um espírito que perturba Saul, é narrativamente complexo. Não se trata aqui de uma simples explicação psicológica. Trata-se de uma descrição bíblica de consequência espiritual. O afastamento da fonte de vida espiritual abre portas para angústias, inquietações e impulsos destrutivos. Ao mesmo tempo, David entra na cena como aquele que toca a harpa para acalmar Saul. A dinâmica que se estabelece entre ambos é multifacetada. A cura momentânea, a amizade entre jovens, a admiração pública, mas também uma semente de ciúme que cresce sem que Saul perceba plenamente sua própria erosão interna. Voltando um pouco. Se Saul já começava a perder a comunhão com o Senhor por atitudes de coração,
A experiência do espírito atormentador apenas expõe o quanto as escolhas podem criar vulnerabilidades profundas na alma. Novamente, não se trata aqui de uma linguagem simplista que reduza o problema a uma causalidade mágica. Trata-se de uma narrativa teológica que indica: a ruptura com Deus tem consequências reais e dolorosas no campo emocional e na capacidade de governar com justiça. Antes de seguirmos adiante, quero fazer uma pausa para lhe perguntar: em que momento você tem permitido que a pressa e o medo ditem suas decisões religiosas e morais? Onde você tem buscado atalhos que no papel parecem para o bem, mas que na prática corroem sua intimidade com Deus? A trajetória de Saul é um aviso. A fidelidade se mede nas pequenas ações diárias, na espera por orientação, na resistência à racionalização piedosa, na coragem de abrir mão do controle por confiança no Senhor. Ao mesmo tempo, há outro aspecto que não podemos ignorar: a ambivalência humana de Saul. Ele não é apenas um caso patológico. É um homem complexo, que ao ser confrontado demonstra emoções reais: vergonha, tentativa de conserto, relutância, remorso. Samuel chora por Saul. A tragédia tem rosto humano. Essa compaixão é uma lição pastoral importante. Lidar com o pecado e com a liderança caída exige firmeza, sim, mas também lamento e cuidado. O texto não se regozija na ruína de Saul. O texto mostra o lamento do profeta e da comunidade. E aqui chegamos a um ponto de virada que deixa a história suspensa. O momento em que o rei enfrenta a acusação pública e tenta salvaguardar sua honra mediante justificativas. A reação de Saul revela a lógica de muitos líderes que, ao serem confrontados, buscam manter a imagem por meio de atos performativos. Ele ordena a execução de Agag, como quem tenta reparar por fora aquilo que perdeu por dentro. Mas o gesto é tardio. O rei ainda mantém o poder formal, o trono, o exército, o povo. Ele tem tudo externamente. Internamente, no entanto, algo essencial se foi. A mesma unção que o colocou no trono se afrouxou na sua vida. A narrativa bíblica registra essa tensão sem fechar o círculo. Como se dissesse: guardar uma posição sem guardar o coração é sustentar um palácio vazio. Nesse ponto, a história nos prepara para consequências mais duras e para desdobramentos que envolvem ciúme, perseguição e diálogos morais profundos. Mas antes de entrar nisso, é crucial fixar as lições já dadas. A unção divina acompanha a responsabilidade. A obediência cotidiana tem valor maior que grandes ritos. Pequenas concessões justificadas podem abrir caminho para uma derrocada maior. E a liderança sem temor de Deus tem prazo curto. Zimri teve tudo e perdeu tudo. É o fio que atravessa a vida de Saul. Então cabe a nós perguntar: qual a nossa atitude diante da obediência e da humildade? Onde priorizamos imagem sobre integridade? Em quais momentos trocamos a voz do profeta pela urgência do público? Estas perguntas não são meramente intelectuais. São questões de sobrevivência espiritual para qualquer líder, para qualquer pessoa que deseje permanecer fiel. A partir daqui, a narrativa toma vulto em duas direções. O processo interno de Saul, marcado por inquietação e por decisões que o aproximam da ruína, e a emergência de um novo protagonista, cuja presença revelará traços complementares e antagônicos ao rei. Traços de confiança, de coragem e, não raro, de fidelidade que desafiarão o coração de Saul. Mas essa é uma estrada que ainda precisa ser trilhada com calma, porque o que vem a seguir mistura heroísmo e tragédia, amizade e rivalidade, misericórdia e tragédia final. Enquanto isso, deixo você com uma imagem. Imagine um trono brilhando ao sol, um rei sentado, com os acólitos ao redor, e um silêncio crescendo no peito. Lá fora há vitórias, cânticos e procissões. Mas no íntimo daquele palácio algo apodrece silenciosamente. Não por um grande escândalo, mas por um acúmulo de pequenas escolhas que, juntas, compõem a ruína. Quando a pedra de fundação é a obediência, tudo se sustenta. Quando a pedra é a autopreservação,
o edifício desaba. A trajetória de Saul é, antes de tudo, uma lição sobre cuidado interior. Teve tudo e perdeu tudo. Agora, com essa tensão posta, vamos avançar para a próxima etapa dessa história. As consequências práticas da rejeição, o surgimento daquele que seria chamado homem segundo o coração de Deus, e o crescente conflito entre poder e fidelidade. Ainda resta muito a dizer sobre como as falhas de Saul afetariam não só sua família, mas toda a nação, e como a misericórdia de Deus se entrelaça com a justiça em episódios dolorosos. Seguiremos nessa direção, mas antes de prosseguir, permita-se colocar uma pergunta diante de seu coração. Se hoje alguém escrevesse a história da sua liderança, qual seria o título? Teve tudo e perdeu tudo? Ou teve tudo e guardou tudo? Se essa história está falando ao seu coração, curta o vídeo e inscreva-se. Fica comigo até o fim. Ainda há muito a aprender com essa vida que começou tão promissora e terminou em tanto pesar. Quando Samuel recebe a ordem de ungir o sucessor, ele vai além das aparências e encontra em Belém um jovem que mal poderia ser suspeito de realeza. Davi, filho de Jessé. Enquanto Saul perde o calor da confirmação divina, outro homem recebe a unção em segredo. A cena é carregada de simbologia. A escolha de Davi não é simplesmente sobre força física, mas sobre um coração moldado para confiar. A narrativa bíblica apresenta Davi como contraste vivo à trajetória de Saul. Não porque seja perfeito, mas porque sua confiança em Deus funciona como antídoto para as pressas, as racionalizações e o medo de perder controle que corroem um líder. Davi cresce como pastor, depois como músico na corte, e então como guerreiro improvável contra o gigante filisteu. Quando Golias desafia Israel, não é um príncipe com espada que responde, mas um jovem pastor armado de coragem e convicção. Ele acredita que a vitória vem de quem enfrenta o inimigo em nome do Senhor, não do tamanho da arma. O confronto com Golias é mais do que um episódio militar. É um ato teológico que expõe a diferença de fontes de confiança entre dois modelos de liderança: o gigantismo da força humana e o poder que se revela na dependência. Davi vence não por cálculo político, mas por confiança. E, inevitavelmente, a vitória acende a admiração do povo. A canção que começa a circular: Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Não é apenas um cântico de vitória, é um termômetro emocional que instiga algo profundo em Saul. Ele escuta a multidão, sente a perda de prestígio e, dentro do seu coração, a insegurança vira ira. É importante sublinhar: o ciúme de Saul não surge do nada. Brota onde havia um terreno já preparado pelas suas escolhas anteriores. A pressa no sacrifício, as racionalizações em Amaleque, a perda da voz profética como bússola. O espírito de inquietação, que antes se manifestara como um tormento, agora encontra alvo externo: Davi. E é aí que a tragédia pessoal de Saul se complica com a política íntima. Davi torna-se genro de Saul por casamento com Mical. Ele é parco na corte, toca para acalmar o rei e simultaneamente conquista o coração do povo. A relação com Jonatas, filho de Saul, acrescenta uma tonalidade humana ao drama. Ali existe amizade profunda, compromisso e afeição. Jonatas vê em Davi qualidades que o próprio pai perdeu. Ele faz um pacto de lealdade que, apesar de tudo, preserva um fio de fidelidade filial. Essa amizade revela que, mesmo no meio da queda, há pontos de luz, laços que não se destinam ao poder, mas à fidelidade entre homens. As tentativas de Saul para eliminar Davi são variadas e dolorosas. Lança lançada na direção do jovem enquanto ele toca, perseguições, emboscadas, e a escolha de Davi por fugir para preservar a vida e deixar Deus decidir o tempo. Em 2 episódios que revelam tanto o caráter de Davi quanto a profundidade da crise de Saul, vemos o que é honra e o que é desespero. No primeiro, em uma caverna, Davi tem Saul à sua mercê. Poderia matar o rei, por fim à sua perseguição.
e, em vez disso, corta um pedaço da sua capa como prova de que poderia tê-lo feito. No segundo, aproximando-se do acampamento de Saul enquanto ele dorme, Davi toma lança e cântaro de água, mas novamente escolhe poupar a vida do ungido. Esses gestos de contenção são teologicamente carregados. Davi respeita a unção, mesmo sabendo que essa mesma unção foi comprometida. Ele se recusa a usurpar aquilo que pertence ao Senhor para julgar. Mini-ganchos entre passos. A história piora, e tudo por uma combinação de medo e justificativas internas. Enquanto Davi amadurece em exílio, compõe alianças, consolida guerreiros leais e vive a tensão entre a sobrevivência e o respeito pela autoridade. Há, nesse período, episódios de liderança que mostram sua capacidade política e espiritual. Ele não é apenas um homem de fé isolado, ele sabe construir comunidade. Por outro lado, a persistência de Saul no erro se torna cada vez mais visível. O rei vacila entre acessos de raiva e momentos de lucidez, entre procurar Davi como inimigo e, em instantes, chorar por sua perda. O público bíblico não é convidado a reduzir Saul a uma caricatura. A narrativa insiste em mostrar um governante humano, preso tanto às suas virtudes quanto às suas fraquezas. Chega então a noite que revela a profundidade do desespero do rei. Sentindo-se perdido, rejeitado, sem orientação profética, Saul recorre a uma prática proibida: a consulta a uma médium em Endor. Esse episódio é perturbador e carregado de tensão moral. Ao se disfarçar e visitar a mulher que evoca os mortos, Saul busca a última palavra, a última confirmação, porque a bênção formal lhe fora retirada. A narrativa é enigmática e ganha diversas interpretações. Houve, de fato, uma aparição de Samuel? O texto declara que a mulher viu um ser que se aparentava com um ancião. O que importa para nossa leitura pastoral é a imagem simbólica de um rei, que, frente ao desespero, volta-se para fontes interditas de orientação. A aparição, segundo a narrativa, traz uma palavra já conhecida: juízo, derrota iminente, perda total do reino. O próprio Samuel, mesmo em figura post-mortem, repete o que a vida de Saul já vinha dizendo. As escolhas têm consequências. O que esse momento revela sobre a condição humana? Primeiro, que quando se perde a capacidade de ouvir a Deus pelas vias estabelecidas, é comum buscar alternativas que apenas confirmam o medo. Segundo, que a alma que hesita entre fidelidade e autopreservação pode acabar buscando respostas que, em última instância, aprofundam o caos. Não é que a mediunidade ou qualquer outra prática seja a solução. É que a atitude de Saul é sintoma. Ele quer controle, e quer-no por qualquer via. E quando o controle parece escapar, a queda se acelera. A batalha em Gilboa é o ponto culminante. A cena é dramática, mas devemos tratá-la com reverência. Saul e seus filhos enfrentam os filisteus. O exército de Israel se dispersa. Saul, ferido, pede ao seu escudeiro que o mate para evitar cair nas mãos inimigas. O homem recusa, e então Saul se lança sobre a própria espada. Sua morte é trágica não só pela perda de um rei, mas porque ela sela um arco de escolhas que se acumulou ao longo dos anos. Seus filhos, incluindo Jonatas, cuja amizade com Davi é um dos pontos mais comoventes da narrativa, também caem. A derrota é nacional e íntima simultaneamente. A nação perde um líder e o coração humano perde um filho amado. Os filisteus não respeitam o corpo, exibem cabeça e armadura em templos estrangeiros. Nessa humilhação pública, a compaixão humana ressurge. Homens de Jabes de Gileade, lembrando o episódio em que Saul os havia liberto, arriscam-se para resgatar os corpos. Eles tomam os restos, queimam-nos e sepultam-nos com honra. Esse gesto final de respeito humano é um fecho doloroso e belo, revela como mesmo em meio à tragédia, pequenos atos de honra e fidelidade podem restaurar dignidade. A história, assim, não termina numa nota de escárnio,
mas com o reconhecimento de que a honra humana ainda pode prevalecer sobre a violência. Davi, ao saber da morte de Saul e de Jonatas, reage de modo que confunde expectativas. Ele chora. Não é o pranto de um político calculista aproveitando-se da queda do rival. É um lamento profundo, carregado de ternura e perda. Ele compõe cânticos de lamento que ecoam pela história como testemunho de que alguém que sofreu perseguição pode, ainda assim, honrar o passado. Esse pranto é um dos maiores cristais morais do relato. Davi lamenta com sinceridade, chora por Jonatas, por Saul, por aquilo que poderia ter sido. A sua postura lembra que a fidelidade não requer inimigos humilhados, mas corações restaurados. Do ponto de vista histórico, a morte de Saul abre caminho para uma nova configuração de poder. Porém, a transição não é imediata nem isenta de conflitos. Abner e Ish-Bosete mantêm resistência, e o processo político passa por rivalidades, assassinatos e reconciliações que não diluem a dimensão espiritual do acontecido. O povo, por fim, reconhece Davi como rei de Israel, mas o custo foi alto. Divisão, sangue e prolongamento da instabilidade. A lição final é dura. Erros de liderança não ferem apenas o líder, arrastam nações, famílias e gerações. Ao refletirmos sobre teve tudo e perdeu tudo, convém não fazer uma leitura moralista e simplista. Saul não perdeu tudo por um único ato espetacular. Perdeu porque permitiu que pequenas erosões se acumulassem. A pressa no sacrifício, a racionalização no campo de batalha, o medo que o levou a manipular a autoridade profética, os ciúmes que corroeram a alma, tudo isso formou uma lógica de auto-engano. Não há como recuperar a íntegra da unção perdida por gestos performativos, depois que o coração deixou de concordar com a vontade de Deus. Aqui, então, estão algumas das lições práticas que emergem da história, apresentadas com cuidado, para não transformar a narrativa em fórmula mínima. Vigilância sobre as pequenas concessões. O caráter se constrói em atos modestos. Uma decisão impaciente hoje cria um hábito que será decisivo amanhã. Pergunte-se, quais pequenos atalhos você tem tomado em nome de um bem maior? Onde a pressa tem substituído a espera por direção. 2. Subordinação à autoridade profética e comunitária. Saul substituiu a espera por Samuel por ações próprias. Liderança saudável reconhece limites e consulta. Cultive a humildade de ser aconselhado. Não confunda independência com maturidade espiritual. 3. A voz do coração precisa ser examinada. Justificativas piedosas podem mascarar o desejo de autopreservação. Antes de agir, solicite de si mesmo a pergunta sincera: eu faria isso se ninguém me visse? Estou buscando glória ou a glória de Deus? Trune-se, preserve relacionamentos que te recordam da sua vocação. Jonatas foi para Saul um lembrete de honra. Amigos fiéis são um antídoto contra a solidão do poder. Entregue-se à vulnerabilidade com quem te ama na verdade. 5. Quando o juízo chega, a compaixão ainda é necessária. Samuel chorou por Saul. Davi pranteou. Não celebre a queda do outro. Interprete-a como chamado à introspecção. Ofereça orações e cuidado àqueles que falharam quanto for possível. A desesperança leva a decisões perigosas. Saul procurou fontes proibidas quando perdeu a voz profética. Em momentos de angústia, procure conselheiros, confissão e disciplina espiritual antes de tomar atalhos. 7. O legado se preserva pela integridade cotidiana. Não confunda títulos com fidelidade. O trono é efêmero, o coração fiel é duradouro. Trabalhe para guardar o que o poder não pode comprar: caráter, humildade e fidelidade. Permitamo-nos um exercício prático. Escolha uma área da sua vida: família, trabalho, ministério, finanças. E identifique uma pequena decisão que você vem adiando por medo ou orgulho. Pergunte à comunidade de confiança, busque conselho
e, se necessário, arrisque se arrepender publicamente. Saul sucumbiu na medida em que guardou a culpa e tentou reescrever suas motivações. O antídoto para isso é transparência e correção oportuna. Há ainda uma dimensão teológica que não devemos omitir: a relação entre graça e justiça. A narrativa bíblica não resolve a tensão entre misericórdia e juízo de forma simplista. Saul recebe sinais, dons, oportunidades de restauração, e ainda assim enfrenta consequências duras por suas escolhas. Isso nos diz algo importante sobre a santidade de Deus e sobre a responsabilidade humana. Não devemos transformar o anúncio da graça em licença para negligência. Tampouco podemos reduzir a justiça divina à simples retribuição mecânica. Há mistério aqui. Deus opera com misericórdia, mas a história humana vive sob leis morais que têm resultados reais. Ao mesmo tempo, o drama nos convoca à compaixão pastoral. A igreja que observa deve evitar duas tentações: o triunfalismo que vibra com a queda do outro e a complacência que relativiza o pecado. Samuel exemplifica uma terceira via: firmeza na proclamação do juízo, lamento pela queda e empenho em preservar o bem comum. Esse equilíbrio deve orientar nossos esforços comunitários. Devemos corrigir, conduzir ao arrependimento e, quando for possível, oferecer caminhos de restauração que não infrinjam princípios fundamentais de justiça. Voltando ao homem de quem falamos, Saul, é impossível ouvir sua história sem sentir um aperto no peito. Foi alguém que teve as maiores oportunidades e, ainda assim, se perdeu em escolhas que pareciam justificáveis. Isso é a pior tragédia, quando aquilo que poderia ter sido se perde por medo, por pressa, por orgulho. O que salva, então, é a vocação à vigilância e a coragem de reparar cedo. Para líderes e para todos nós, a pergunta final é direta. No dia a dia, que tipo de memória você está plantando? Será que, ao olhar para trás, verá uma sequência de escolhas que conservaram integridade ou uma sucessão de pequenos desvios que, juntos, o afastaram do que Deus esperava? O título que nos guia permanece: A trajetória impactante de Saul, o rei que teve tudo e perdeu tudo. Não é uma sentença de ódio, é um aviso solene, um chamado à humildade. A vida de Saul é um mapa de advertências. O poder, sem humildade e sem obediência, apodrece por dentro. O sucesso externo pode coexistir com vazio espiritual. O desafio para nós não é simplesmente evitar o erro, mas cultivar o coração que se orienta por aquilo que transcende o imediato. Para finalizar, trago 3 passos concretos que você pode iniciar hoje para não seguir os rastros de Saul. Revise uma decisão recente tomada por pressa. Se possível, corrija-a ou peça conselho comunitário para ajustar o rumo. Estabeleça uma prática semanal de prestação de contas com alguém de confiança. Informe sobre temores, tentações e decisões estratégicas. Peça humildemente para ser confrontado com amor. A cultura de simplesmente seguir em frente em tempos de dúvida é o terreno onde a queda se instala. Ao encerrar, convido você a refletir e compartilhar. Qual episódio da vida de Saul mais o tocou? A pressa em Gilgal, a racionalização em Amaleque, o ciúme que o consumiu, a consulta em Endor ou a morte em Gilboa? Comente abaixo qual lição você quer levar para a sua vida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse alerta sobre como o poder pode ser perdido quando o coração se perde primeiro. Se quiser continuar caminhando em estudos bíblicos profundos como este, inscreva-se e ative as notificações. Que a lembrança de Saul nos chame à vigilância, que a compaixão de Samuel nos ensine a lamentar com sensibilidade, e que o exemplo de Davi nos lembre que confiar no Senhor é sempre a rota mais difícil e, paradoxalmente, a mais segura. Que suas escolhas hoje preservem o legado que você deseja deixar amanhã. Que o nosso amado Deus vos abençoe, fiquem na paz de Cristo Jesus, e até o próximo vídeo.